Glória ao nome santo de Jesus. Com a ajuda de Deus, irmãos, nós vamos prosseguir aprendendo em cantares. Amém. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. De qualquer parte da Bíblia você pode tirar proveito. Edificação de Deus. Você pode tirar. E Cantares é um dos livros, entre os muito maravilhosos, todos, ele está destacado. Porque ele fala de um noivo e de uma noiva. Alegoricamente, esse noivo representa Jesus. E essa noiva representa a igreja, essa esposa do Cordeiro. E cada detalhe do livro tem um aspecto da vida cristã. Cada detalhe do livro tem um aspecto da vida cristã. E, meus irmãos, aqui o noivo olha para a noiva, no capítulo 4, versículo 7. O noivo, ele olha para a noiva e ele tece um elogio. Ele tece um elogio para ela. Glória a Deus. Eu gostaria que o pastor Múcio lesse o elogio que o noivo deu à noiva. E os irmãos, se puderem acompanhar, colocando os versículos, com rapidez, com eficiência, eu agradeço. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Glória a Deus. Irmãos, quem é que está olhando para quem aqui, na alegoria? Quem é que está olhando para quem? É o noivo. Quem está olhando para quem, meus irmãos? Para a noiva. Quem é o nosso noivo na alegoria? Jesus. O Senhor Jesus. E quem é a noiva? A igreja. A igreja. Se você olhar para esse versículo, você vai ficar perdido, assim, se você não entender. Como é que Jesus olha para a igreja e diz um versículo desse? Tu és toda formosa, amiga minha, o meu amor, como diz essa tradução, e diz, em ti não há mancha. Parece um paradoxo devido às nossas fraquezas. Quem é de nós que pode dizer que não tem nenhuma mancha? Quem é de nós que tem a ousadia de dizer, chegar diante de Deus como fariseu? O fariseu, ele chegou diante de Deus, vocês estão lembrados da parábola? Estão lembrados? Ele disse, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Foi assim ou não foi? Ladrões, adúlteros. Qual foi mais outra coisa que ele disse lá? Me foge agora. Aí disse, nem como este, o que aí fez assim, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que possuo, e começou a dizer o que fazia. E Jesus disse que o publicano lá fora, nem dentro entrou, batia no peito e dizia, Senhor, tem o quê, irmãos? Misericórdia de mim, que sou o quê? Pecador. E Jesus disse que quem voltou para casa justificado foi o publicano. E o fariseu, que achava que era tanta coisa, voltou para casa sem o perdão dos pecados. Ele disse o quê? Ele disse, eu não sou como os outros que são roubadores, injustos e adúlteros. Então, meus amados irmãos, como é que Jesus olha para a igreja? E Jesus diz, tu és toda formosa, meu amor, ou amiga minha, e ainda diz, em ti não há mancha. Será que Jesus estava bom do juízo quando disse isso? Glória a Deus. Olhar para uma trepeça como eu, e olhar para uma trepeça como você também. Não fique só olhando para mim, não. Glória a Deus. Aleluia. Você ficou só olhando para mim, não foi? Receba o seu também. Glória a Deus. Como é que Jesus olha para nós e diz, tu és toda formosa, amiga minha, em
ti não há mancha. Quando a Bíblia diz que quem disser que não tem pecado, o que é que está escrito lá na primeira carta de São João? Quem disser que não tem pecado é o quê, irmãos? Mentiroso. E ele está falando com crentes. A primeira carta de São João, as epístolas, elas são escritas para a igreja, para os crentes. Se o crente disser que não tem pecado, é mentiroso. Então, como é que Jesus olha para a igreja e diz que não há mancha? E isso está casando com o Novo Testamento. Irmão, não há contradição entre o Antigo Testamento e o Novo. O Novo Testamento esclarece o Antigo. Benjamin Valfield, me desculpem se eu não sei pronunciar o nome dele em inglês, ele foi um famoso professor, escreve-se Princeton, mas eu não sei a pronúncia em inglês. Ele foi professor dessa cidade, lá na Universidade Presbiteriana, e ele dizia, na Universidade Reformada, ele dizia que o Antigo Testamento é um quarto ricamente mobiliado. Ele disse que o Antigo Testamento é uma casa ricamente mobiliada, com uma rica mobília. A diferença entre o Antigo Testamento e o Novo é que a casa é mobiliada no Antigo Testamento, mas não tem luz. E o Novo Testamento não acrescenta nenhuma peça à mobília. O Novo Testamento acende a luz para que nós vejamos a beleza da mobília. Amém? No Novo Testamento não se acrescenta nenhuma peça. Apenas acende o quê, meus amados irmãos? A luz, para que nós possamos o quê? Entender. Enxergar aquilo que nós não enxergamos. Então, o Antigo Testamento diz isso, falando da igreja. No Velho Testamento, Deus falando com Israel, e para nós da Nova Aliança, Jesus falando com a igreja: em ti não há mancha, tu és toda formosa. Como é que pode? Mas nós vamos entender, irmãos. Nós temos a salvação, ela tem três estágios. Ela tem três estágios. Primeiro, a justificação. Diga comigo, justificação. Segundo, santificação. Terceiro, glorificação. A justificação é no passado. A santificação é no presente. E a glorificação é no futuro. Três estágios, três tempos. Nós fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. Amém? Salvação em três estágios. Quando você lê a Bíblia, a impressão que dá é que você pode ficar confuso. Tem hora que a salvação parece que é coisa do passado. Tem hora que a salvação parece que é coisa que está com... E tem hora que a salvação parece que é coisa do futuro. Não. É que a salvação, ela é uma peça só em três estágios. Primeiro, quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados. O que quer dizer justificado? Justificado quer dizer declarado justo. Você foi declarado justo quando você foi crente. Mas pelos méritos de quem? Me ajude. Pelos seus méritos? Ou pelos méritos de quem, meus irmãos? De Jesus, de Cristo. Por exemplo, justificado quer dizer declarado justo, declarado perdoado, declarado como se nunca tivesse pecado. O que foi que aconteceu? Então, meus amados irmãos, na cruz, vamos ver isso, o que aconteceu conosco, em 2 Coríntios 5 e 21. Por favor, está aí no script, mas está um pouco deslocalizado, mas vocês estão nota 10. Glória a Deus. Já está na tela. 2 Coríntios 5 e 21. Veja aqui, veja o que foi que aconteceu. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém.
Deixa na tela. O apóstolo São Paulo, falando de Jesus, ele disse: aquele que não conheceu o pecado. Quem foi o único que passou por esta terra e não teve nenhum relacionamento com o pecado? Diga o nome dele. Só ele. Só ele, mais ninguém. Aquele que não conheceu o pecado. A palavra conhecer significa relacionamento. Conhecer aí significa relacionamento. Jesus passou pela terra e não teve nenhum relacionamento com o pecado. Ele disse quando ele estava na terra: quem de vós me convence de pecado? Foi assim ou não foi? Já leram esse versículo lá no Evangelho de São João? Quem me convence de pecado? Quem é de vocês que vai mostrar uma falta em mim? E alguém apareceu para mostrar uma falta em Jesus? Não. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Na cruz do Calvário, Jesus virou pecado. Ele não virou pecador. Ele não virou pecador. Ele virou o quê, meus irmãos? Pecado. Por quê? Porque houve uma troca. Na cruz do Calvário houve uma troca, houve uma aliança. Ele disse assim: eu pego o pecado de vocês e jogo em mim. E eu pego a minha justiça e eu jogo em vocês. Houve uma troca. Leia de novo, por gentileza. E se eu fosse você, eu andaria com um lapisinho desse no bolso para marcar, um marca-texto, para marcar na Bíblia. Não só olhando na tela, mas olhando na Bíblia. A tela não é a Bíblia, a tela é um auxílio. A tela é um auxílio maravilhoso da modernidade, mas não é a Bíblia. Você precisa se familiarizar com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. Leia de novo, por favor. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O homem que não conheceu o pecado foi feito pecado. Todo o pecado da humanidade passou para quem naquela hora que Jesus estava na cruz? Todo o pecado da humanidade passou para quem? Para Jesus. Foi feito pecado. Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça. Quer dizer, o nosso desmantelo, nosso pecado passou para ele. E a santidade dele, a justiça dele, passou para nós. Por que é que você é salvo? Por que é que você é salvo? Porque o castigo que era para você, não está no profeta Isaías? Está ou não está no profeta Isaías 53? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Castigo para ele e saúde para nós. É? Houve uma transferência. Houve uma permuta. Por que é que você é salvo? Você pode dizer que está salvo? Me ajude. Pode ou não pode? Ih, o negócio aqui está feio. Sim. Tem uma seita evangélica, parece um paradoxo. Que eles dizem assim, quando você pergunta para eles, é uma igreja, eles andam bem vestidos, bem trajados, um povo muito bonito, mas infelizmente eles não têm conhecimento dessa doutrina. Quando você pergunta para eles e diz assim: meu irmão, você é salvo? Eles sei, irmão, estou lutando. Está lutando. Não, eu não estou lutando para ser salvo. Quem lutou por mim foi Jesus na cruz do Calvário. Eu não estou lutando para ser salvo. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça. Deus olha para mim e Deus olha para você e não vê o meu desmantelo, nem o seu desmantelo. Ele vê a justiça de Cristo em nós. A justiça de Cristo em nós. A justiça de Cristo em nós. Você acredita nisso? Amém? Quando você morrer, que chega lá, Deus não vai ver a sua santidade. Ele vai ver a justiça de Cristo em você. Ele diz: entra, entra,
Entra, porque a justiça do meu filho está em você. Pode entrar. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, porque a justiça de meu filho passou para você. Aleluia! Glória a Deus. Então, eu não estou lutando para ser salvo. Não estou lutando para ser salvo. Eu não posso produzir a minha salvação. Não posso. Então, naquela hora que Deus nos justificou em Cristo, foi o que aconteceu. Vamos ver Colossenses 2:10. Colossenses 2:10. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Isso aí é para grifar. Se eu fosse você, eu grifaria ou sublinharia na minha Bíblia. Se eu fosse você, eu sublinharia esse negócio, a primeira parte principalmente. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Só a primeira parte, só a primeira parte. E estais perfeitos nele. Tá. Por que foi que Jesus disse, tu és formosa, amiga minha? Por que foi que Jesus disse, em ti não há mancha? Olha o Novo Testamento. Olha a luz acesa pelo Novo Testamento. Porque a Bíblia diz, e estais perfeitos nele. Não é em você mesmo, é nele. Não é em você mesma, é nele. Quando você é batizado, olhe para cá, eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Tem gente que não valoriza o batismo. Não valoriza o batismo. Tem gente que batiza chupando chiclete. Tem gente que batiza rindo, com a cara mais lisa do mundo. Eu já soube de igrejas que estão batizando agora em toboágua. Já vi fotos na internet. Eles soltam o cara lá em cima, a igreja, você já sabe, a igreja, o povo fica embaixo, e o pastor solta o cara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o camarada desce de toboágua abaixo. E a maloqueirada, Glória a Jesus. Procure na internet que você vai achar. Irmão, batismo não é isso não, irmão. Batismo é coisa séria. Quem dá glória para Jesus é para batizar chorando. E se é batizado com o Espírito Santo, falando línguas estranhas. No batismo, há, claro, um simbolismo. Mas um simbolismo que expressa uma realidade. O batismo é um símbolo? É, mas é um símbolo que expressa uma verdade. Então é muito mais do que um símbolo. Não é só um símbolo. Ele tem uma finalidade espiritual. Quando você é batizado, olha aqui, porque estais perfeitos nele. Quando você é batizado, o pastor diz, eu te batizo em, a palavra em no grego quer dizer colocar para dentro. Colocar para dentro. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não está sendo mergulhado apenas na água. Você está sendo mergulhado em Cristo. Claro que essa experiência aconteceu quando você se converteu. Mas o batismo expressa essa verdade. Glória a Deus, aleluia. Estais perfeitos nele. Não é que o batismo salva. Não estou dizendo que o batismo salva. Eu estou dizendo que o batismo representa quando você foi mergulhado nele. Aí Deus olha para você e não vê mais você. Quando você está dentro da água, quem olha de fora vê você, mas por cima de você está quem? Por cima de você. Você está dentro da água, você está no meio e por cima estão as águas. Então é assim que Deus olha para nós. Deus vê o vulto da gente dentro de Jesus. Aí Deus diz, eu não estou vendo você, eu estou vendo meu filho que está sobre você. Nele estais o que, irmãos? Por favor, leiam a tela. Nele estais o que, irmãos? Perfeito. Perfeitos. Deus não vê minhas faltas, Deus não vê suas faltas.
Porque entre ele e eu, ele vê quem? Entre Deus Pai e eu, Deus Pai vê quem? Jesus. Aí Jesus me vê debaixo de Cristo, dentro de Cristo. Aí Deus diz, eu estou olhando ali, tem uma trepeça, mas aquela trepeça está dentro do meu filho, então eu não estou vendo a trepeça, eu estou vendo o meu filho. A trepeça está perfeita por causa da perfeição do meu filho. Quem dá glória para Jesus? Quem dá glória para Jesus? Há mais ou menos 50 anos aqui no Farol, ainda era igrejinha pequena. Pastor Pereira tinha um zelador aqui muito feio, glória a Deus. Tinha um zelador aqui muito feio, eu conheço ele, mas não vou dizer o nome dele, senão a gente é processado. Feio, terrível, glória a Deus. E o pastor Pereira entrou pelo lado aqui e ouviu ele varrendo a igreja e cantando o hino da harpa. Eu sei que Deus no Filho seu me vê perfeito e são, não há mais temor, só bendito amor, gozo no meu coração. Que é da harpa, né? Não é da harpa? Aí o pastor Pereira passou ali e viu o camarada varrendo e cantando. Aí o pastor parou na porta lateral que tinha assim, canta de novo. Ele achou que era a voz dele que estava abafando. Aí cantou de novo, o pastor Pereira escutando ele cantando. Eu sei que Deus... Aí cantou, todo fofo. No Filho seu me vê perfeito e são. Pastor Pereira disse, só Jesus mesmo, meu filho, para ver uma armada dessa perfeita e sã. Glória a Deus. Pois Deus olha para mim através de Jesus, olha para você através de Jesus e vê você perfeito e são, como diz o hino da harpa. Então a glória é só dele. Temos nenhuma glória nisso, a glória é só dele. Então, em Cristo, Deus nos vê o quê? Olha o que está em Colossenses 2:10. Deus nos vê o quê, irmãos? Eu queria que todo mundo dissesse esta palavra. Deus nos vê o quê, meus amados irmãos? Perfeito. Perfeito. Por isso que em Cantares ele diz, em ti não há mancha, eis que és formoso. Isso chama-se justificação. E santificação posicional. Existe a santificação progressiva e existe a santificação posicional. Posicional quer dizer na posição. Na posição de crentes em Cristo, nós já estamos perfeitos. Não por causa da nossa perfeição, mas por causa da perfeição de quem? E nós estamos mergulhados nele. Nós estamos mergulhados nele. Aleluia. Vamos ver aqui, esse mistério é manifesto no batismo. Vamos ver Romanos 6:3. Esse mistério, ele é representado, apresentado no santo batismo nas águas. Por favor, olha aí. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou não sabeis que todos quantos fomos o que, irmãos? Batizados em quem? Jesus Cristo. Em quem? Jesus Cristo. O batismo não é só na água, o batismo é em Cristo. A água é o símbolo. A água é a experiência exterior que representa uma experiência interior. Aleluia! Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo. Aí Deus olha lá do céu e não me vê mais. Deus vê Cristo. E através de Cristo, Ele diz, eis que és formosa. Ó amiga minha, em ti não há mancha. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que nós fomos santificados. Cristo é santo? Me ajudem. Cristo é santo? Sim ou não? Cristo é santo. Então, se nós mergulhamos nele, o que é que acontece conosco? Se nós mergulhamos nele, se nós entramos nele, se nós estamos dentro dele, o que é que acontece? A santidade dele nos cobre. Nos cobre. Mesmo com os defeitos, como diz aquele cantor tão clássico já, né? Que ele reconhece o Senhor que sou fraco, tentando acertar.
Quantas vezes falhei. Não sou como queres, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas eu sei e também eu sei que tu sabes, Senhor. Não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Não é assim? Glória a Deus. Então o que é que acontece? Tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Então, irmão, através da justiça de Cristo, você é justificado e declarado santo. Vamos ver isso? Todo cristão é santo. Santo quer dizer separado. Você foi justificado e você foi separado. Hoje em dia, algumas religiões cristãs canonizam santos. E às vezes o cara que foi canonizado nem merece. Né? Tem cada vasilha que foi canonizada, não merecia. Mas eles têm objetivos em canonizar e canoniza fulano, canoniza ciclano. Daqui uns dias, gente que foi excomungada há 100 anos, agora está em processo de canonização. Veja que absurdo. O cara morreu excomungado da igreja. Agora, depois de 100 anos, já tiraram a excomunhão para dizer que ele agora não é mais excomungado. Agora ele vai virar o quê? Santo. Isso não tem nenhum fundamento bíblico. Isso não tem nenhum fundamento teológico bíblico, canonizar ninguém. Ninguém tem poder para canonizar ninguém. Ninguém tem poder para declarar que ninguém é santo. Nós somos santos, toda a igreja de Deus é santa, posicionalmente em Cristo. Por causa de Cristo, todos nós somos santos. Na igreja de Corinto, todo mundo era chamado de santo. Vamos ver isso na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Houve problema? Glória a Deus. 1 Coríntios 1 e 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Deu problema? Não, chegou. Graças a Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, prossiga. A igreja de Deus. Mas não saiu ali, não rodou. Sim. A igreja de Deus que está onde? Em que, irmão? Corinto. Aos o que, irmãos? Santificados. Mas santificados em quem? Cristo Em Cristo. Jesus. Essa santificação, a teologia chama de santificação posicional. Em Cristo, na posição de crente em Cristo, de crente mergulhado em Cristo, aí a Bíblia diz que você foi santificado. Mas não é uma santificação própria, é em Cristo. Você vê que lá em Colossenses diz que em Cristo nós somos perfeitos. E aqui diz que em Cristo nós somos o quê? Santificados em Cristo. Em Cristo nós somos santificados. Deus olha para você e vê você um santo. Deus olha para você e vê você uma santa. Mas por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de quem? De Jesus. Em Cristo. Chama-se santificação posicional. Você está na posição de santo. Em Cristo. Todo crente é santo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Essa santificação chama-se santificação. Vê se vocês aprenderam. Foi fraco. Essa santificação chama-se santificação o quê? Posicional. Posicional. Por que ela chama-se posicional? Porque é a sua posição de crente em Cristo que lhe cobre com a santificação de Cristo e não sua. Por isso que Paulo diz, aos santos que estão, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, né, em Cristo Jesus, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo,
Senhor deles e nosso. Agora veja o versículo primeiro, volta um pouquinho que eu quero. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, prossiga. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santo. Deus te chama de santo. Tem um irmão nos Estados Unidos, e aqui no Brasil já vi alguns também, que quando vai chamar os outros crentes, ô meu santo, vem cá. Já ouviram alguém dizer assim? Meu santo, vem cá. Minha santa, vem cá. Ele não está mentindo, não. Mas, irmão, aquele irmão que ele chamou de santa, pense numa crente tribulosa. Mas ele está certo, ele chamou você de santa, não é porque você esteja no grau. É porque você está em quem? Em Cristo. Amém. Agora me diga uma coisa, tem santo tribuloso? Tem santa tribulosa? Tem. Mas pastor, ele não já está santo? Não, está santo em Cristo. Posicionalmente. Mas existe a santificação progressiva. Diga comigo, santificação progressiva. Que santificação é essa? É aquela santificação que você vai melhorando. O seu caráter, ao longo do tempo, vai se amoldando ao caráter de Cristo. Essa santificação não é posicional, essa santificação é progressiva. Vamos ver isso em 1 Coríntios 3 e 3. Primeira carta aos Coríntios 3 e 3. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Primeiro ele te chamou de santo. Foi assim ou não foi? Na mesma carta, observe, a mesma carta, a mesma igreja. No capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo chamou-os de santos e de santificados. Quando é agora, Paulo no capítulo 3, versículo 3 diz, porque ainda sois o que, irmãos? Havendo entre vós o que, irmãos? Inveja, contendas e dissensões. Como é que um santo é invejoso? Como é que um santo é arengueiro? Briguento, ruim, cheio de problemas, cheio de macacada. Glória a Deus, como é que pode uma coisa dessa? Ô Paulo, você está pirado? Apóstolo São Paulo, você está pirado? Você no capítulo 1, versículo 2, disse que eles eram santificados e eram chamados de quê? Santos. E agora você diz que eles são arengueiros, que eles são invejosos, que eles são dissensiosos, que eles são cheios de presepadas. Que qualidade de santo é essa? Vou dizer. Paulo estava se contradizendo ou não? Me ajuda, estava se contradizendo? Não. No versículo 1 e no capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo está falando da santificação posicional em Cristo. E no capítulo 3, Paulo está falando que estava faltando a santificação progressiva, que é a melhor. Aleluia! Viu, meu santo? Viu, minha santa? Glória a Jesus. Quando a gente fazia raiva à minha avó, que a gente ficava bem quietinho, né? Fazia as presepadas e depois ficava quietinho. Ela dizia, eu estou lhe vendo, seu santo do pau oco. Glória a Jesus, né? Vocês sabem por que essa expressão santo do pau oco? Quem conhece, quem sabe a origem? Algumas pessoas sabem, né? É que no Brasil, colônia, o ouro era pagado 20%, era pago, melhor dizendo, era pago 20% a Portugal. Tinha que passar na alfândega, registrar o ouro, e 20% do ouro ficava para a coroa portuguesa. E os brasileiros sempre foram espertos, né? Esse negócio de jeitinho brasileiro, ó, não é doge, glória a Deus. Os brasileiros, sabe o que é que eles faziam lá em Minas Gerais? Eles mandavam fazer imagem de santo, Nossa Senhora da Conceição, São Benedito, São José, de madeira, e o santo era oco. E eles enchiam o buraco do santo de ouro em pó. E fechava com a cabecinha de um anjo. Não tem uns anjinhos nos pés das santas, não tem?
Aí ele pegava um anjinho daquele e fazia assim, torroca, 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 o anjinho tapava o buraco. Aí quando passava na fiscalização, passava como se fosse o quê? Santo, mas dentro era oco. Então quando o camarada é hipócrita, aí chama de santo do pau oco, porque ele está parecendo um santo, mas não é. É um contrabando de ouro. Aleluia. Então por isso que chama santo do pau oco, porque eles contrabandeavam o ouro dentro da imagem do santo. E até hoje em Minas Gerais, nos museus, você vai encontrar imagens de santo oca dentro, só tem a casca e dentro é oca. Glória a Deus. Então, irmãos, eles estavam justificados em Cristo, eles estavam santificados em Cristo, mas ainda cheios de problemas. Por que eles eram cheios de problemas? Porque eles não desenvolveram a santidade. Essa santificação progressiva é o segundo estágio. Primeiro, Deus lhe justifica pela fé. Pastor, e quando é que a gente é justificado? E quando é que a gente é santificado posicionalmente? É quando crê em Cristo, é pela fé. Na hora que você aceita Jesus, Deus lhe declara justificado e lhe declara santificado em Cristo. Vamos ver isso na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Carta de São Paulo aos Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, santificados pela fé, temos o que, irmãos? Paz com Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora que o pecador aceita Jesus, se ele aceitar de verdade, na hora que ele crê, o que é que acontece com ele? Mesmo sem ter recebido o batismo, mesmo sem ter recebido a ceia, o que é que acontece? No pecador que ele aceita Jesus naquela hora, de verdade, aceita de verdade, ele é justificado. E ele é santificado. Deus olha para ele e vê ele perdoado, justificado. Tendo sido, pois, justificados pela o quê, meus irmãos? Pela fé. Antes do batismo, por exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele foi batizado? Me ajuda, ele tomou ceia? Ele veio para a igreja? Não. Mas Jesus disse o que para ele naquele momento que ele creu? Hoje Jesus mesmo. disse, na verdade te digo que hoje estarás comigo onde, irmãos? No paraíso. Por quê? Porque a justificação é pela fé. É instantânea. Se uma pessoa aceitar Jesus no hospital, me ajude, por favor. Você vai visitar uma pessoa e ela aceita Jesus, você prega para ela, ela já está morrendo, mas ela está lúcida. E ela aceita Jesus como Salvador. Ela é salva? Ela foi justificada? Por quê? Porque a Bíblia diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. Creu em Jesus, na mesma hora é justificado, é perdoado. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas depois precisa se batizar? Precisa. Porque Jesus disse, quem crer, e o que, meus amados irmãos? For batizado. O batismo é consequência. O batismo é para quem creu. Se você creu, depois que você creu, você precisa pedir o quê? Não para se salvar, mas em obediência. Porque se você foi salvo, você vai ser obediente. Diz que numa igreja, eu já contei aqui, faz muitos anos, e tem uma plateia nova, mas eu já contei aqui que tinha uma igreja, um crente que não queria se batizar. 10 anos de crente. E o pastor anunciava o batismo e ele se escondia. Passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegou nos 10 anos, o pastor perdeu a paciência. Anunciou o batismo, ele não veio dar o nome. Pastor, vem cá. Pai, por que é que você já está com 10 anos de crente e não pede o batismo? Eu disse, pastor, e eu preciso lá de batismo? Pastor, você precisa não? Eu disse, não preciso não, porque o ladrão da cruz foi salvo sem batismo. Eu não preciso de batismo. Jesus salvou o ladrão? O pastor disse, salvou. O ladrão foi para o céu? O pastor disse, foi. Pois, se o ladrão foi para o céu sem batismo, eu também vou. O pastor disse, mas tem uma diferença, meu filho. O ladrão da cruz era um ladrão preso e você é um ladrão solto. Glória a Deus.
Ele era um ladrão solto. Então, quem está ladrão preso não precisa se batizar. Agora, se é ladrão solto, precisa. Glória a Jesus. Né? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o batismo não salva, mas o batismo é o cumprimento da justiça de Deus. Precisa se batizar, sim, senhor. Não salva, mas o batismo é consequência. É importante. Salvação é exclusivamente pela fé. Olha que coisa linda. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos o que, irmãos? Paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus, você, na hora que creu, na hora que você exerceu fé em Jesus, pediu perdão a Jesus, a justificação de Jesus, ela cobre a sua vida. No hospital, em casa, na rua. Pastor, uma pessoa quis aceitar Jesus na rua, eu posso orar por ela? Me ajude. Pode ou não pode? Pode. Não precisa trazer para o pastor, não. Todo crente pode orar por qualquer pessoa. Todo crente. Não, pastor, tinha uma pessoa que queria ser crente, eu disse que ia deixar para quando o senhor fosse lá. Não faça uma desgraça dessa, não. Ore pela pessoa na mesma hora. Você é cristão e um cristão pode orar por qualquer pessoa para ser crente. Aleluia. Então, meus amados irmãos, justificados, pois, pela fé. Você foi justificado e foi santificado posicionalmente. Mas você precisa desenvolver essa santificação. É um talento que você precisa desenvolver, melhorar. Então, essa santificação progressiva, ela está também em 2 Coríntios 7:1. Segunda carta aos Coríntios. Quem tiver Bíblia, quiser abrir, só terá a lucrar. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quem diz aleluia? O apóstolo São Paulo, escrevendo aqueles mesmos coríntios que ele chamou de santos, aqueles mesmos coríntios que ele chamou de santos, ele disse: irmãos, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Aí é você que vai se purificar. Purifiquemo-nos de quê? Me ajude. Já foram chamados de santos, mas Paulo disse: purifiquemo-nos de toda o que, meus irmãos? Imundícia da carne e do espírito. Fazendo o que mais? Aperfeiçoando a santificação. Aleluia. No temor de Deus. Então, essa santificação que precisa aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Me ajudem. Quem me daria um conceito de aperfeiçoar? O que significa aperfeiçoar? Melhorar. 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 Quando nós éramos adolescentes, eu não vim para a igreja criança, eu vim para a igreja adolescente, se cantava um corinho sempre melhorando. Você está salvo, justificado e santificado posicionalmente, mas você tem uma santificação progressiva que ela... Tem crente que se acomoda. Não, Jesus já me salvou, Jesus já me perdoou, eu estou justificado, Deus olha para mim e me vê perfeito, e eu vou ficar Gabriela, cravo e canela. Quem é do tempo daquela novela, Gabriela, cravo e canela? Tem alguém aqui ainda daquela época? Tem, mas tem mais, é porque não quero levantar a mão. Aleluia. Eu sou daquela época, eu era criança e assistia aquela novela. Gabriela, cravo e canela. Naquele tempo as novelas não eram tão imorais e tão ideológicas, malignas como hoje. Hoje não dá para assistir mais quase nada. Mas naquele tempo ainda dava para assistir. Eu também não era crente e assisti Gabriela, cravo e canela. E o enredo da música, que era o tema da novela, dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Gabriela, sempre Gabriela.
E tem crente Gabriela, cravo e canela. Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. E arriscado não ir para o céu assim. Glória a Jesus. Porque se você é salvo, você é chamado não só a ser salvo, não só a ser justificado, você é chamado não só a ser declarado santo, mas você é chamado a aperfeiçoar a santificação. Se você não tem esse interesse de aperfeiçoar a santificação, alguma coisa você não é salvo. Se você se conforma do jeito que você é, então você não é salvo. Porque uma das características do salvo é que ele não se conforma. Foi que Paulo disse aos Romanos, eu não vou ler porque vocês sabem de cor. Foi que Paulo disse aos Romanos. Paulo disse aos Romanos assim, não vos conformeis com este mundo. Foi assim ou não foi? E Pedro disse, não vos conformeis, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. O que Paulo disse, Pedro confirmou. Pedro disse, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Não dá para. Se você é salvo, você não se conforma. Se você diz que é salvo e se conforma, você não é salvo. Lamento lhe dizer. Se você... o salvo, irmão, não é que o salvo não erra. O salvo erra, mas ele não se conforma. Tem uma luta dentro dele. Jesus, eu não quero ser assim, Jesus. Eu não quero. Se você tem essa agonia, é sinal que você é salvo, que você é justificado, que você é santificado. Agora, se você se conforma, lamento lhe dizer, mas você não é salvo. Você diz que é crente e adultera e na sua consciência nem dói. Você diz que é salvo e rouba, mente, trapaceia, dá furada num, dá furada no outro. Engana aquela velhinha, pede o cartão da velhinha emprestado, o cartão da aposentadoria, dá um golpe na velha, que a velha passa um mês com fome, coitada, que você roubou, miserável, o dinheiro dela, e você dizer que não sente nada. Não. Você nunca foi salvo. Nunca. Lhe enganaram. Disseram que você era salvo, lhe enganaram. Não é que o salvo não erra, é que o salvo não se conforma. Ele procura aperfeiçoar o que, meus irmãos? A santificação no temor de Deus. Ele procura aperfeiçoar. Glória a Deus. Vamos ver isso em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Olha aqui, e depois prepara a NVI, nesse mesmo versículo, por favor, viu? A NVI, nesse mesmo versículo. Por favor. 2 e 12 de Filipenses, olha que coisa linda. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa palavra operar tem trazido uma luta entre católicos e protestantes. Porque essa palavra operar a vossa salvação dá a impressão que é você que tem que operar é fazer. Não é assim? Operar é fazer. Aí a impressão que dá é que o crente ele mesmo faz a salvação, ele opera. Não, mas no grego não é você fazer, no grego é desenvolver. Essa palavra operai não está bem traduzida. Nem na Vulgata e nem aqui. Não é que a Bíblia está errada. A Bíblia não tem erros. É problema de tradução. Não é erro da Bíblia. Não é operai, é desenvolver. A tradução correta seria desenvolver. Fazer uma coisa e desenvolver é outra. Desenvolver é você mexer com aquilo que já existe. Vamos ver isso na NVI, por favor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Essa está mais próxima do grego. Ponham em ação. Na atualizada diz desenvolver. Não sei se vocês têm atualizado aí o ANAA ou a outra. Glória a Deus.
Na NVI diz: põe em ação a vossa salvação. NAA. NAA, veja aí a nova tradução, a nova Almeida. NAA. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Diga amém. Quem já é salvo aqui, quem já é justificado, salvo, diga amém. Agora você está procurando desenvolver essa salvação? Ou ela está encasquetada? Como é o crente que nunca desenvolveu a salvação? É que ele está do mesmo jeitinho, quase do mesmo jeito que era. Não desenvolveu? A salvação, a justificação é na hora. A justificação é na hora. Na hora que creu, é justificado. Mas depois de justificado, depois de salvo, você tem que desenvolver. Na NVI diz: ponham em ação. Desenvolva, melhore, pelo amor de Deus. Quem diz amém em nome de Jesus? Bichinho aceitou Jesus, está do mesmo jeito. 1 ano de crente, batendo perna na rua, de short, glória a Jesus. Seminua. Ninguém olha, mas aquela mulher crente glória a Jesus. Glória, nova crente, a bichinha. É, nova crente, glória a Deus. Aquele crente que diz palavrão, ele é crente, irmão? Cada palavrão que a catenga cai da parede. Mas ele é crente? É. Mas o problema é que ele não desenvolveu a salvação. Ele estacionou. A versão católica diz trabalhar e a vossa salvação. Trabalhar. A versão católica diz trabalhar e a vossa salvação. Mas que também no original, trabalhar significa trabalhar uma coisa que já existe. Não é trabalhar para conseguir. É trabalhar e quer dizer desenvolver. Desenvolver. A santificação, essa santificação do desenvolvimento, ela é progressiva ou é posicional? Progressiva. Você tem que desenvolver, você tem que melhorar, chorar nos pés de Jesus, ler a Bíblia, orar, jejuar, procurar se corrigir, glória a Deus. Você é aquele crente atrasado, não entendeu nada da Bíblia, nada, coitado, não é dizimista, não é ofertante, não ora, nunca jejuou na vida. Irmão, você já jejuou? O que é isso? Não, irmão, não posso deixar minha banda de cuscuz com charque de manhã, glória a Deus. Posso nunca, irmão, não. Me dá vertigem. O matuto diz: me dá avestruz, glória a Deus. Meu irmão, coitadinho. O Deus dele é a banda de cuscuz. Ele não pode deixar o cuscuz um dia. Você não desenvolveu. Essas coisas não salvam. Mas essas coisas são o que, irmãos? Desenvolvimento. Compreensão, entendimento, sabedoria. Tudo isso é o desenvolvimento da salvação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aperfeiçoando a salvação, a santificação no temor de Deus. E em Filipenses diz: desenvolvam, a NVI diz: põe em ação. Uma das traduções católicas diz: trabalhai. Não é pela vossa salvação, é a vossa salvação. Desenvolvei, trabalhe, faça alguma coisa, prospere, melhore, aperfeiçoe, para você ficar mais parecido com Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem dá glória para Deus por esta palavra, dê um glória para Deus bonito e diga: Jesus, me ajude a eu desenvolver aquilo que tu já me deste. Aleluia, glória seja dada à Santíssima Trindade nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. No grego, essa palavra desenvolver é katergazamai, que significa realizar, executar, produzir resultados. Katergazamai. No grego, desenvolver, realizar, executar, produzir resultados. Cadê o resultado da sua salvação? Você que diz que é salvo. Cadê o resultado? Cadê o fruto?
Glória a Deus. Cadê o fruto? Nunca foi liberto, nunca, continua do mesmo jeito. Louvado seja Deus para sempre. Agora, para encerrar, Pastor Isvaldo, me ajude. Eu preciso de quê para me santificar? Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. Você precisa procurar coisas espirituais. Escutar hinos que lhe aproxime de Deus. Hoje de manhã eu fui orar. Aí me veio a lembrança um hino novo. Não é desses hinos da harpa. Eu cantei vários hinos da harpa, mas me lembrei de um hino. Aí procurei no celular, achei. Aí botei ele. Mas, irmão, me alegrei tanto. Glória a Jesus. Me alegrei no Senhor. Falei mistérios com Deus. O hino tocando e eu me alegrando no Senhor. Agora você, coitado. Glória a Deus. Viaja ouvindo música de rock. Você vai virar bicho. Glória a Deus. Em vez de santificar, vai virar bicho. Vai ficar capaz de cair ciscando. Demoniado. Você sabia que tem crente que viaja escutando música do mundo? Não sabia disso? Tem, irmão, viaja. Vai santificar o quê, irmão? O que vai desenvolver na vida espiritual? Passa a noite na internet batendo papo, irmão. Batendo papo. Oi. Glória a Jesus. Homem, se ajeite. Vá procurar estudo bíblico. Vá procurar coisa que lhe bote mais perto de Deus, que desenvolva a sua santificação, sua salvação. Procure livro de crente. Vá na CPAD. Procure livro que lhe aproxime de Deus, que quando você lê, a lágrima corra no canto do olho, que lhe dê subsídios para a sua vida cristã. Oração, leitura da Bíblia, santifica-os na verdade, a tua palavra. A palavra de Deus santifica a gente. E o ministério. Pastor, o ministério me ajuda na minha santificação? Vamos para a Bíblia. Por que é que nós estamos aqui? Olhe para cá. Por que é que nós estamos aqui? Porque vocês vieram aqui hoje, um dia turbado, um dia de trabalho, um dia de movimento, um dia de muito rush, né? Nos veículos, nas ruas. Vocês vieram. E outros que moram muito longe, que moram muito distante, não podem por causa da distância e do trabalho ou do colégio. Quando chega em casa, assiste. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus deu o ministério querendo o aperfeiçoamento dos endemoniados. O aperfeiçoamento de quem, meu irmão? Dos santos. Você sabia que uma palavra dessa aperfeiçoa? Melhora. Aperfeiçoa. A palavra de Deus na boca de um ministro, ela é uma ferramenta que vai aperfeiçoando você, o seu caráter. Eu ainda hoje tenho muita coisa para aperfeiçoar, muita coisa. Mas, irmão, eu não perco não. Não perco, eu gosto de culto, eu gosto de igreja, porque lá eu saio mais aperfeiçoado. E esse povo desigrejado? Eu não vou para a igreja, não. A minha igreja sou eu sou a igreja. Quem foi que disse que você é a igreja? Você é um membro. Não tem ninguém que é a igreja, não. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de quem? É o corpo de quem? De Cristo. De Cristo. E o corpo é feito de vários o quê? Membros. Você não é a igreja. Você é um dedinho, mindinho. E assim mesmo troncho. Essa história que você é o corpo de Cristo é uma heresia gravíssima.
Você não é o corpo de Cristo. Você só é corpo de Cristo se você estiver inserido no corpo. Você não é o corpo, você é membro. E se amputar o membro, o que é que acontece se amputar o membro? Perece. Essas pessoas que se desigrejam, com pouco tempo elas nem são mais crentes. Nem são mais nada. Não, a gente está na casa, a gente agora não precisa mais de igreja, de estudar. A gente está na casa da irmã Zezinha. A gente está lá toda semana. Depois a gente come um churrasco, aleluia. Depois nem churrasco, nem nada. É o diabo para destruir. Eu soube, foi hoje ou foi ontem, eu vi uma mensagem na internet dizendo que no Brasil tem 40 milhões de evangélicos e 40 milhões de desviados. 40 milhões de desviados. Eles agora acharam uma fala mais suave, né? Um eufemismo. Em vez de chamar desviado, é desviado mesmo. Porque eles saíram do corpo. Isso aqui, irmão, não é invenção humana, não. Vocês estarem aí, eu aqui e esse ministro aqui, não é invenção humana, não. Vamos para a Bíblia? Efésios 4, por gentileza. Efésios 4. Capítulo 4, versículo 11 e 12, por gentileza. 4, 11 e 12 de Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o quê? Qual era o objetivo de Deus? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Quem diz aleluia para Jesus pela sua palavra? Por favor, volte o 11, por gentileza, na tela. E ele mesmo diz que Jesus subiu ao alto. Está escrito nos versículos anteriores, eu não vou ler, porque não é o caso. Ele subiu ao alto, foi depois de ressuscitado, né? Levou cativo o cativeiro, levou os que morreram no Antigo Testamento, que eram salvos, levou de lá, do Hades, lá do infernos, pegou Adão, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Esther, Ruth. Ele foi lá, pegou toda essa gente e levou para as regiões celestiais. Levou cativo os que estavam, a tradução correta seria, levou cativo os que estavam em cativeiro. Levou para o céu todos os santos do Antigo Testamento. E quando eles estavam lá no céu, aí Jesus disse, agora eu vou mandar para a minha igreja dons. Eu vou dar uns para apóstolos, eu vou dar outros para profetas, eu vou dar outros para evangelistas, eu vou dar outros para pastores, eu vou dar outros para mestres, porque eu quero o aperfeiçoamento dos santos. Como é que você é tão soberba ao ponto de dizer que não aceita ser doutrinado por um pastor? Eu não aceito ser doutrinado por homem. Isso é soberba e arrogância e rebelião contra Deus. Porque Deus deu, foi Jesus quem deu. Quando o seu pastor está lhe doutrinando lá na sexta-feira, quando o seu presbítero está lhe doutrinando, aquilo ali não é por conta dele não, foi Deus quem deu para o seu aperfeiçoamento. E agora a responsabilidade pesa para nós. O que é que nós estamos dando para eles melhorarem? O que é que nós estamos dando? Porque tem obreiro, tem muitas igrejas por aí fora, irmão. Estudar a Bíblia é pegar um texto e dissecar o texto. Olha, irmão, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui. Porque tem pregador que lê o texto e desembesta. E fica falando leseira. E contando a história da avó, da mãe, do casamento do sogro, de uma viagem que fez. Quem quer saber da tua viagem? A gente quer saber da Bíblia para a gente se aperfeiçoar. A história da tua mãe, da tua avó, não aperfeiçoa ninguém.
O que aperfeiçoa é você pegar o texto bíblico e explicar. Olha, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim. Explica, explica. Aí vai aperfeiçoando o caráter do crente. Irmãos, eu hoje não tive tempo de estudar nada. Eu não tive tempo. Eu vou ler aqui, onde o Espírito Santo mandar, irmão, eu vou ler. E Judas foi e enforcou-se. Eita, não, esse não, Jesus. Me dê outro para confirmar. Vai tu e faz da mesma maneira. Homem, vá para lá com essa conversa. Você tem que dar palavra para aperfeiçoar. Não é desaforo, não é desabafo. Não, é pegar o texto bíblico e explicar na oração. Primeiro você orou, primeiro você pesquisou, primeiro você buscou a Deus e buscou a palavra, e agora você vai transmitir para aperfeiçoar os santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Já é santo posicionalmente, mas esse santo em Cristo, ele precisa ser trabalhado para ser aperfeiçoado, querendo o aperfeiçoamento. Lê o 12. O 12, põe o 12, por favor. Querendo o que, irmãos? O aperfeiçoamento. Você é santo posicionalmente, mas você precisa ser santo progressivamente, desenvolvendo a sua salvação. Aleluia. Prossiga, vamos encerrar. Glória a Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Para aí, sabe como é que você é santo? Quanto mais você conhece sobre Jesus, quanto mais você conhece Jesus, mais você vai aperfeiçoando. Prossiga, lê de novo o versículo, por favor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa estatura é física ou é espiritual? Espiritual. Não é estatura de... Quantos metros tinha Jesus? Não sei. 1,90 m, 1,50 m, 1,60 m. Não é essa estatura que a Bíblia está falando. É a estatura moral e espiritual de Jesus. Quer dizer, cada dia que passa, você vai crescendo, aperfeiçoando, até chegar à estatura de quem? Quando é que a gente vai chegar? Quem já chegou da estatura de Cristo? Quem já chegou? Fique de pé e diga amém. Vamos ficar de pé assim mesmo, glória a Jesus. Mas quem está crescendo, quem está desenvolvendo, quem está aperfeiçoando? Quem está aperfeiçoando, dê um glória para Deus bonito. Quem está desenvolvendo, aqui neste culto, nós estamos nos desenvolvendo.